Começa agora mais um Paralelas aqui dos estúdios do Grupo RBS. Hoje para falar de um tema que muita gente diz que ou a gente ama ou a gente odeia. 8 ou 80, não tem meio termo. Será mesmo? Nós vamos falar de ópera. O que é ópera? O que significa? Onde surgiu? Como surgiu? Quando surgiu? E para falar desse assunto, eu convidei um cara, um gaúcho de Bagé, que está fazendo 25 anos de carreira como tenor, cantor lírico. Ele já interpretou 65 personagens em 8 idiomas. E não bastasse isso, ele teve a ousadia de juntar um bando de doidos aí para criar uma companhia. A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, que está fazendo 4 anos agora em 2026 e que está transformando o cenário da ópera aqui no estado e está popularizando a ópera, tirando a ópera do pedestal. Eu estou muito feliz por receber aqui esse meu amigo, eu admiro muito o trabalho dele, sou fã do trabalho que vocês estão fazendo. Flávio Leite, seja muito bem-vindo, que prazer te ter aqui. Ju, querida, que alegria, que honra estar aqui contigo no Paralelas para falar de ópera, essa forma de arte que eu amo e dedico a minha vida há 25 anos. Sabe que eu tava com medo? Eu disse pro Flávio, pro pessoal da companhia lá da Cordes, né, que é a companhia de ópera, eu disse, mas será que alguém vai querer ver isso no Paralelas? Não fuja do Paralelas, fique, porque eu vou te provar por A mais B que ópera é legal, sim. Tem gente que tem medo de ópera, né, Flávio? A gente normalmente tem medo do desconhecido, né? E, na verdade, ópera é uma expressão artística das mais humanas possíveis, né? Porque ópera se centra na voz humana e no poder da voz humana. O que é a diferença, né, da ópera para um concerto, para um recital, para teatro, é musical? A diferença da ópera para o musical, o que é uma ópera? Né? O que é uma ópera? Que é uma ópera? Isso é uma boa pergunta, porque todo mundo acha que sabe o que é uma ópera, mas muita gente nunca viu uma ópera. Então, uma ópera é um espetáculo de teatro musicado. Ou seja, é como a ópera evoluiu para os musicais, né? Então, normalmente é uma grande produção que envolve muitos e muitos profissionais. Tem uma orquestra que fica no fosso, que é aquele lugar que fica embaixo do palco, na frente do palco, onde ficam os músicos e a orquestra tocando essa música. E em cima do palco tem os cantores líricos, né? Interpretando essa história dessa partitura que foi composta lá por um compositor, que pode ser um compositor histórico ou pode ser um compositor de hoje em dia, para contar essa história de maneira musical e vocal. O que é a diferença da ópera e que é a coisa mais impressionante para mim e que é o que eu sempre digo para as pessoas, que é o impacto maior? É que um cantor lírico é treinado para projetar sua voz no palco sem microfonação. Então, o cantor tá lá cantando acusticamente no palco, em cima de uma orquestra de 80 músicos, tocando às vezes mega forte, e esse cantor é ouvido pelo teatro inteiro. E o teatro inteiro entende a articulação, entende as emoções que ele está passando, pelo simples treinamento vocal específico que a ópera exige. É diferente do musical, o musical é uma vertente da ópera. Pois, desculpa te interromper, mas a Broadway, que todo mundo fala Broadway, nossa, a Broadway é uma versão da ópera? Ela vem da ópera? Vem da ópera, porque os primeiros compositores dos musicais da Broadway compunham também para vozes líricas, porque ainda não existia a possível microfonação. Então, os primeiros musicais também eram cantados por cantores líricos. O que aconteceu? A tecnologia avançou e vieram os microfones de lapela, ou daqui aqueles ao lado do ouvido, ou aqui na testa, que ampliam essas vozes eletricamente, né, por máquinas. Mas um musical não deixa de ser uma ópera. É uma história sendo contada de maneira cantada no palco por uma música que foi composta em cima de um texto dramatúrgico, que é um libreto. Só que no musical, essas canções são amplificadas
por microfone. Na ópera, não. Na ópera, no gogó. Na ópera é literalmente no gogó. Então eu acho que isso exerce um fascínio muito grande sobre o público, sobre as pessoas. Eu sempre costumo dizer que a ópera encanta o público, assim como os Jogos Olímpicos, por exemplo. Por quê? Porque nos Jogos Olímpicos a gente fica lá vidrado, né? Vendo os 100 metros rasos, o arremesso com peso, que são seres humanos iguais a nós, né, que nasceram ali de um pai, de uma mãe, e que desenvolveram capacidades que são quase sobre-humanas, né, de correr aquelas distâncias, aquelas maratonas em pouquíssimo tempo, enfim, e a ópera não deixa de ser isso. Nós, cantores líricos, somos seres humanos que vão comprar pão na padaria de manhã e que às vezes de noite estamos lá cantando no gogó, como tu disseste, enchendo um teatro inteiro de voz. E como é que faz, hein, Flávio? Tá, tudo bem, é uma técnica que se aprende, mas como é que é possível uma pessoa lá no meio do palco cantar de forma que um teatro inteiro, com 2.000 pessoas, ouça? Porque existe um treinamento para isso, que é o que o cantor lírico faz, o que cantores fazem, na verdade, né? A gente manipula o ar que a gente inspira e as nossas pregas vocais, ou popularmente conhecidas de cordas vocais, elas oferecem uma resistência a esse ar que está passando, né? Quando eu estou falando aqui contigo, as minhas pregas vocais estão funcionando, né? Mesmo mecanismo da fala. Agora, se eu mantiver uma dessas vogais por mais tempo, por exemplo, isso vira um som que a gente vai artificialmente, digamos, usar as nossas cavidades de ressonância do próprio rosto e do peito, do corpo inteiro, para ressoar esse som. E aí são anos e anos de estudo para encontrar essa ressonância melhor. E é curioso, porque quando a gente vê alguém cantando, né, um cantor lírico, ele não faz, aparentemente, ele não faz nenhum esforço. É como se aquela voz saísse naturalmente, naquele volume, com aquela potência sobre-humana, e parece que ele está falando normalmente, como nós estamos aqui. Exato, porque, na verdade, é o ar que canta. Não somos nós. Isso eu acho que é um outro fator muito, 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 muito importante a respeito da ópera. Por quê? Aqui já é uma coisa mais filosófica, tá? O ar está nos conectando a todos os seres vivos, né? O ar, o gás carbônico que o teu cachorrinho lá em casa expele quando está respirando, a tua planta vai transformar em oxigênio. Um cantor vai inspirar esse oxigênio, vai comprimir esse ar, vai haver a troca gasosa, né? Transformar de oxigênio para gás carbônico dentro dos pulmões, e esse ser humano vai manipular esse ar que vai se transformar em vibração, porque o som é vibração, né? E essa vibração desse ser humano vai chegar e vai alterar o teu corpo, porque tu vai sentir a vibração dessa voz. Então eu acho que isso é uma coisa que na ópera leva as pessoas para um outro estado, né? É por isso que eu também digo que ópera é uma forma de arte que ela é para ser vivenciada ao vivo, né? Por mais que a gente tenha milhões de gravações e concertos e plataformas de vídeo, de áudio com gravações, não é a mesma coisa. Ópera é uma experiência para ser vivida ao vivo, assim como o teatro, né? Pode até ter uma filmagem de uma peça de teatro, mas é uma experiência do momento presente. E eu acho que a ópera tem tá tendo essa ebulição, na verdade, né? Porque a gente está vivendo um momento de renascimento, reebulição da ópera no mundo, muito por causa disso. Porque a gente está vivendo esse período, né, que a gente está o tempo todo com o ping-pong da atenção e feeds e redes sociais e não sei o quê. E o momento presente que a gente está dentro do teatro, a gente volta a exercitar a nossa atenção plena em alguma coisa. E consegue ficar alguns minutos sem o celular, sem estar vidrado naquelas telas.
Eu acho que tem razão isso, é uma reconexão com a gente mesmo, talvez, com a gente mesmo. E nada como o teatro, a ópera, as artes para trazer a gente de volta para esse centro, né? Que a gente... Tá todo mundo meio doido, né, Flávio? Todos estamos. As pessoas estão passando por um momento de desequilíbrio, de estresse, de... Nossa, dificuldade de compreensão, de atenção, de diálogo. E talvez a arte seja a salvação, né? A arte é uma salvação. A arte é uma salvação. O fato de ter alguém ali na tua frente, né? Emitindo um som, que é um som que não é um som normal, né? Não é uma pessoa falando, fazendo uma palestra, é alguém cantando, sustentando frases assim longas com um único suspiro, né? Com um único ar, como a gente costuma falar, é algo que te chama atenção, te dá um estranhamento num primeiro momento, né? Mas aquilo começa a agir no público, começa a agir nas células, vai levando o cérebro da pessoa para um outro lugar de percepção, né? De percepção física. Porque o som, às vezes, dependendo do tamanho, né, da voz do cantor que está cantando, a gente sente a vibração no nosso corpo. E isso é muito louco. É um Pavarotti da vida. Exatamente. Aí que, aliás, quando a gente diz, a ópera é uma arte inatingível, não sei o que lá. Olha o Pavarotti, virou um cantor pop praticamente, Exatamente. porque ele gravou com todo mundo, né? Todo da mundo. Música pop, esteve em tudo que é palco. E é um cara que todo mundo conhece. Pô, o Pavarotti, aí tá aí ópera, Exatamente. que passava na TV, inclusive. Exatamente, exatamente. Porque ópera nada mais é do que teatro cantado, né? Na verdade, a ópera nasce dessa... A ópera é uma... Eu adoro que as pessoas dizem que a ópera tá morrendo, a ópera tá morrendo. A ópera tá morrendo desde 1598. Né? É uma forma de arte do século XVI e que tá mais viva do que nunca. A ópera surgiu, né, lá na Itália, em Florença, na Camerata Fiorentina. O que era isso? Era um grupo de músicos que resolveu fazer experimentações lá e queria voltar à forma artística do teatro grego. Por quê? Porque o teatro grego era cantado. Então a ópera nasce desse resgate ao teatro grego de botar as pessoas para, ao invés de só falar, elas começarem a cantar para falar as coisas da vida e encontrar uma maneira de se comunicar também através da música esses textos que as pessoas queriam falar. Então isso foi ganhando uma proporção e virou essa forma de arte. Isso em viva. 1597, finalzinho do século XVI. Os portugueses tinham acabado de chegar aqui nessa terra que depois se chamaria Brasil, né? E lá na Itália... Há 500 anos atrás, né, a ópera nascia lá na Itália e se espalhou depois pelo mundo todo, essa forma de arte que... é um grande espetáculo, na verdade. E o que me encanta também é a gente assiste um espetáculo de ópera e são muitas vezes textos que passam gerações e que estão ali que ainda fazem sentido hoje, né? Exato. Dá para citar quais são as grandes óperas? Assim, eu sei que tem muitas, mas qual será a mais cantada, mais tocada, mais executada assim, da história? Olha, tem muitas, como tu disseste, né? Mas tem algumas que... elas estão no imaginário de todo mundo. As pessoas conhecem, às vezes não sabem que é ópera. As pessoas conhecem, as pessoas ouvem, elas até cantarolam em casa sem saber que aquilo é de uma ópera, né? Tem muitas. Eu costumo dizer que a ópera das óperas, né? E aí não é só eu dizer, é uma coisa de estatísticas, né? Tem estudos no mundo todos os anos para ver qual foi a ópera mais feita naquele ano, né? Em todos os teatros do mundo. Esse ranking das mais executadas está sempre dividido entre La Traviata, de Verdi, Carmen, de Bizet e La Bohème, de Puccini. Aí, junto com isso, tem Turandot, tem Flauta Mágica de Mozart, tem essas que todo mundo já ouviu, nem que seja o nome dessas óperas uma vez na vida.
E tem algumas que a melodia a gente conhece até de propaganda de TV, Claro. né? De propaganda de TV, do cinema. Dá né? pra fazer Claro. La Traviata, por exemplo, né? Que é uma ópera que a gente, na Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, fez aqui em Porto Alegre, agora em março, uma grande produção de La Traviata, que fazia 25 anos que não era feita em Porto Alegre. De La Traviata tem aquele famoso brinde que acontece no primeiro ato, que é quando o Alfredo e a Violeta cantam, né? Que eles vão beber pela juventude, pela vida, pelos prazeres, que é... Libiamo, libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e la fuggevol ora si inebria voluta. Todo mundo já ouviu esse trecho, Ele né? faz isso como se estivesse conversando comigo, tomando um cafezinho. E eu sentia que as minhas células começaram a vibrar. É um negócio impressionante, né? A Laura tá aqui, nossa produtora, tu não sentiu aí também? Fala, desculpa, eu não queria te interromper, mas é que é uma sensação incrível. Não, mas é Tem alguém isso. do lado, assim, sentado no sofá cantando. Mas é isso. É muito... Eu acho a ópera... Bom, eu sou completamente apaixonado, né, pela ópera. Eu dediquei a minha vida para isso. Existe um advento, aí as pessoas dizem, mas eu não vou à ópera porque eu não vou entender nada. Pois é, isso é um ponto. Não vou entender, não sei se vou gostar, eu tenho Não um pouco falo italiano. Tenho um pé atrás, e aí? Gente, ópera, em 2026, e isso já faz uns bons 20 anos que acontece, sempre que tem uma produção de ópera em cartaz, essa ópera vai ser legendada quando ela não for feita em português. Nós temos óperas em português, muitas óperas em português, mas essas grandes óperas, né, que são as tradicionais, aquelas que todo mundo gosta de ouvir, e que o avô cantava, enfim, a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, com tanta descendência italiana, alemã. Essas óperas são sempre legendadas ao vivo. Então é como a gente assistir um seriado, um streaming, né? Que tu ouve lá as pessoas falando no idioma delas e tem a legenda ali em tempo real o tempo inteiro. Então tu vais entender palavra por palavra que os cantores estão cantando. E tem não só ópera em português, como tem ópera em gauchês. Esses caras da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul decidiram chamar o Wagner Cunha, que é um grande compositor gaúcho, musicista e tal, para fazer uma ópera em homenagem ao centenário de quem? Do pajador Jaime Caetano Brown, que é um dos grandes nomes do nosso regionalismo, né? Da nossa cultura. E aí ele um dia me contou, nós vamos fazer uma ópera do Jaime Caetano Brown. Eu disse, mas meu Deus, isso é possível? Não só foi possível, como eles lotam teatros, e fizeram sim uma ópera cantada em português, em gauchês, inclusive com um cantor nativista no palco, que é o Pirisca Greco, que já passou aqui pelo Paralelas. Exatamente. Né? Por que isso, Ju? Porque a ópera é uma forma de arte viva. Muito viva. Independente daquelas declarações ridículas, né? Do Chalamet, que ele não queria se dedicar à ópera e ao balé, que eram artes que estavam morrendo. Ele está muito enganado. A ópera é uma forma de arte muito viva no mundo inteiro. E por que a gente diz muito viva? Porque ela não trata só de temas antigos, né? Ela trata de temas de hoje em dia. Tem óperas novas sendo compostas agora de temáticas contemporâneas, né? De temáticas do nosso mundo de hoje. E eu sempre admirei muito o Jaime, né? O Jaime como artista, como letrista, como pajador. Isso eu tenho uma relação quase familiar com a obra do Jaime, porque o meu pai adorava. A gente ia para fora, lá em Bagé, ouvindo os discos do Jaime. E ele é um grande nome da nossa cultura, né? E por que não fazermos uma ópera homenageando esse cara tão sensacional, nesse período agora, né, que é nesse período de comemoração, né, de lembrança dos 400 anos das missões jesuítas guaranis aqui no estado, sendo o Jaime
um poeta missioneiro, né, que falou muito sobre aquela terra e falou de uma maneira muito livre para aquele período da obra dele, né, em que ainda não havia todos esses discursos, né, de afirmativos e da própria população indígena. E ele foi um cara que lutou muito por essa história ser contada com outros olhos, né, a partir de outros olhos. E falou muito sobre território, sobre pátria, sobre pertencimento, né, sobre o que significa aquele lugar, né, dessa junção de culturas, enfim. E nós dedicamos uma ópera a ele, e eu queria muito que a gente fizesse uma ópera sobre uma figura do nosso regionalismo, enfim, da música nativista, mas que não fosse um reforço ao estereótipo do gaúcho, né, desse gaúcho... Sim, tu não quis fazer algo caricato, né? Não. Pelo contrário, né? Aquela identidade missioneira tinha que estar representada no palco, né? Exato. Então a gente fez uma questão de ter escolhas artísticas e de curadoria que nos levassem para esse outro lugar, de uma reflexão contemporânea sobre essa nossa cultura, né? A nossa cultura do chimarrão. Por que do chimarrão, né? O chimarrão é uma cultura absolutamente que a gente deve aos povos guaranis, né? Sem dúvida. E para isso nós chamamos o Wagner Cunha, que é um grandíssimo compositor nosso, a quem eu tive a honra de eu, como cantor, fazer estreias de muitas das obras dele. E chamamos a Carlota Albuquerque, que é essa extraordinária mulher da dança e das artes, né, corporais do Rio Grande do Sul, para fazer a direção cênica. Então aí a gente já teve mais a Emily Borghetti no elenco, juntando também a chula, e ao mesmo tempo essa chula que em 2026 é dançada também pelas mulheres, e por que não? Então é um espetáculo que ele é mais do que uma ópera, na verdade, né? Porque uma ópera é um espetáculo completo. E eu costumo sempre dizer isso, porque a ópera, ela engloba todas as formas artísticas. Porque ela engloba a música, ela engloba literatura com os textos, ela engloba o teatro, a dança, as artes visuais... Então, o canto, a música... Quer dizer, é impressionante. E sabe o que me chamou a atenção nessa ópera do Jaime Caetano Brown? Foi ver na plateia um público bem diferente. Sim. Eu fui ver a estreia e comecei a olhar para os lados e tinha gente vestido pilchado, gaúchos pilchados, mulheres com vestido de prenda, crianças, famílias. E aí eu disse, olha, eu acho que eles conseguiram chegar onde eles queriam, que era talvez até formar a plateia, né? Exato. Porque tu quebra um pouco essa barreira e mostra, olha, a gente também fala a língua de vocês. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e que eu acho que isso explica um pouco, né, o trabalho aí, falando mais da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso explica muito desse boom da ópera no nosso estado. Como é que surgiu a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e como é que ela virou o que ela é hoje? São, sei lá, dezenas de cantores associados, cantores e cantoras, são 25 espetáculos em 4 anos, não só em Porto Alegre, mas pelo interior do estado, com plateias sempre lotadas, ingressos esgotados. Como é que surgiu essa companhia, Flávio? Essa companhia surgiu de uma reflexão que eu e a Eiko Senda, que é essa soprano japonesa, mas que já morou no Brasil, morava no Uruguai, veio para o Rio Grande do Sul. Nós fizemos, voltando uma vez do Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas no verão, esse festival incrível, né, que existe há 15 anos. Nós éramos professores nesse festival e naquele ano nós tínhamos uma turma de cantores extraordinária, de alunos, né? E nós voltamos de lá conversando assim, nossa, eles são bárbaros, mas assim, aonde essas pessoas vão trabalhar, né? Porque eu e a Eiko já temos nossas carreiras, a gente já tem a nossa caminhada feita, estruturada no mercado, digamos, da ópera no país, fora.
E aí veio a ideia de por que a gente não faz uma companhia aqui no Rio Grande do Sul para movimentar a cadeia, né? Para movimentar o setor, para criar mais espetáculos, mais oportunidades para os cantores e mais oportunidades para o público também se aproximar dessa forma de arte. Aqui um parênteses. Uma coisa que eu sempre notei enquanto cantor, que eu cantava alguma ópera aqui no Rio Grande do Sul, era que fosse o que fosse, podia ser uma grande ópera dessas do repertório que todo mundo quer ver, ou podia ser uma estreia de uma ópera nova, o teatro estava sempre lotado. Será que o gaúcho tem uma predileção por ópera? O que explica isso? Então né? Isso ficava na minha cabeça, Beleza, começamos com essa história da companhia de ópera. Vamos fazer assim, no amor, a Eiko toca o piano, a gente faz um espetáculo com piano, eu dirijo cenicamente, a gente convida uns cantores, vamos fazer um título. Beleza, vamos fazer. Veio a pandemia. Aí, na pandemia, cada um, né, fez o que pôde naquele período, aqueles quase 2 anos de recolhimento total. Quando a pandemia começou a dar uma baixada, vamos retomar o projeto da companhia. Mas aí a gente já pensou em dar um passinho um pouco maior. A gente convidou aquelas pessoas que iam fazer parte daquela ópera que a gente ia montar e mais alguns colegas e fomos até o Teatro São Pedro e pedimos uma data para fazermos um espetáculo de lançamento da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Foram lá, bateram na porta do Teatro São Pedro, olha só, a gente vai lançar uma companhia de ópera. E o teatro abraçou, né? A gente alugou o teatro, né? Porque aquilo, a gente resolveu, vamos assumir o risco. Então a gente montou esse espetáculo, que era uma gala lírica de lançamento da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Tínhamos na equipe, eu que sou formado em comunicação social também, e passei muitos e muitos anos sem exercer, trabalhar com isso. Trabalhei aqui na casa, inclusive eu estava falando para a tua produtora, mas desde que eu comecei a me dedicar 100% para música, eu nunca mais trabalhei com comunicação. E o Daniel Germano, que é um outro colega nosso da diretoria da Corsa hoje em dia, que também é jornalista, nós fizemos release do espetáculo, fizemos tudo profissionalmente. E o espetáculo foi um sucesso monumental, assim. Nós vendemos cadeiras extras no Teatro São Pedro, nesse espetáculo de lançamento da companhia, em que a nossa querida Laura de Souza, grande soprano gaúcha, né, falecida, agora atuou como mestre de cerimônias e diretora cênica desse espetáculo. E eu lembro que a Laura entrou para fazer a apresentação do espetáculo e disse para o público que esses artistas valorosos do Rio Grande do Sul estão lançando hoje a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Ju e espectadores e ouvintes do podcast, o teatro veio abaixo como se fosse final de Copa do Mundo, sem nós termos cantado nenhuma nota sequer. Nossa! Aplaudindo. E as pessoas já gritavam Viva Cors, antes de nós começarmos a cantar o espetáculo. Ou seja, o que isso nos fez perceber? Que existia uma demanda do público gigantesca por espetáculos líricos aqui no nosso estado e nos acolheu 100%. Por quê? Existiam... mas a ópera no Rio Grande do Sul começou com a Cors? Não. Tem uma tradição, né? A OSPA vinha fazendo tradicionalmente uma ópera por ano nos últimos 8 anos, 7 anos, desde que o maestro Evandro Maté tinha assumido a direção artística da OSPA, tinha tido uma ópera por ano. E nos tempos passados da OSPA, lá atrás, na década de 50... Com o maestro Pablo Comlos. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito. Mas a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, nasceu para a ópera. Por quê? Existia uma associação de artistas também naquela época que se chamava Orfeão Rio-Grandense. E o Orfeão Rio-Grandense era responsável por promover as temporadas líricas no Teatro São Pedro, no Rio Grande do Sul.
O Orfeão Rio-Grandense contratou o maestro Pablo Comlus para vir como diretor musical das temporadas líricas no Teatro São Pedro. O maestro Pablo Comlus, muito amante da ópera, começou a se articular politicamente aqui no estado para a formação de um grupo orquestral fixo para as temporadas líricas do Orfeão Rio-Grandense. E assim nasce a OSPA. E assim nasceu a OSPA. Curioso, né? É muito curioso. Então, vocês, de certa forma, resgataram um pouco daquela tradição que já vinha com a OSPA e jogaram isso no centro dos holofotes. Exato. De uma forma como a gente não tinha ainda, Como né? não tinha. 25 espetáculos em 4 anos e vocês estão levando para o interior com espetáculos gratuitos, inclusive. Gratuitos. No interior são todos gratuitos. E igrejas e tal, Em igrejas, em teatros. E lota também, né, Flávio? Não é só Porto Alegre, completamente, lota completamente. Uma outra coisa que é importantíssimo, Ju, é que essas óperas, a gente não pode tratar como uma ópera por ano como uma temporada, né? Uma ópera por ano é um evento, né? Que é o que a ópera que a OSPA se destinava a fazer durante esse período. A Cors veio para transformar o que era eventual em uma temporada, né? Então, ano passado, em 2025, em Porto Alegre, só em Porto Alegre, fora as ações de circulação pelo estado, tá? Em Porto Alegre, juntando todas as iniciativas, as da Cors, um double bill, 2 óperas pequenas que a OSPA fez e outras iniciativas privadas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2025, houve 8 produções de óperas diferentes durante o ano. E são super... Só para deixar claro para quem está nos vendo, assim, ó, algumas produções envolvem, sei lá, dezenas de pessoas. Turandot, que inaugurou o Teatro Simões Lopes Neto, que foi quando o Multipalco Eva Sofer finalmente ficou pronto. Foi uma ópera que inaugurou, da companhia de ópera com Turandot, né? Eram 150, eu acho? 150 pessoas 150 pessoas envolvidas. Para vocês verem que gera renda, emprego, contribui para o PIB. Então, quer dizer, tem gente que vem com esse papo de, não sei o que é perfumaria. Não. Isso movimenta a economia, dá emprego para um monte de gente. A economia criativa e a economia da cultura, principalmente, né? A cultura do espetáculo, que é a ópera, ela movimenta um volume de recurso inacreditável no mercado, gente. Nós fizemos o ano passado, em 2025, que nós começamos esse projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, o Ópera e Formação, que pela primeira vez na história recente do Rio Grande do Sul, nós tivemos financiamento público para a atividade aqui no estado. Nós fizemos uma pesquisa paralela a temporada toda, e os números dessa pesquisa são impressionantes. Existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Cultural Itaú, que os números são inacreditáveis. Para cada R$1 investido em cultura, retorna para o mercado e para o poder público R$7,50. É um impacto impressionante, né? É um impacto que é muito raro qualquer outra indústria trazer esse recurso de volta para os cofres, né? Então, a cultura e o espetáculo, eles são geração de renda, de riqueza, de cultura, de emprego, de trabalho. Nessa nossa pesquisa do ano passado, Ju, sabe quantos postos de trabalho foram criados somente com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul em 2025? Quantos postos de trabalho? Mais de 1.500 postos de trabalho. Incrível, né? Isso é muita gente. E aí entra o pessoal que está na Todo luz, cenário, figurinos... Figurino, costureira, aderecista, bordadeira, técnico de som, técnico de luz, produtora, diretora, bailarinos, músicos, cenógrafos, cantores, legendistas. É uma operação gigantesca, né, para esses grandes espetáculos. E isso movimenta a indústria, movimenta o PIB, né? É uma fórmula que não tem erro, né? Então, a gente está vivendo um renascer disso tudo, porque as pessoas estão vendo que, na verdade, o investimento não é gasto em cultura, é investimento em cultura. E isso retorna para os cofres e para a economia.
Sem dúvida. Desde o momento em que tu sai de casa, chama um aplicativo ou pega um táxi para ir no teatro. Exatamente. Tu já tá movimentando todo um ecossistema ao teu redor, né? Tu tá movimentando o transporte, tu tá movimentando a indústria alimentícia, porque as tu pessoas, vai comer alguma coisa, vai tu vai beber tomar um algo. café, tu vai beber. Tu tá movimentando os hotéis da cidade todos, porque tu atrai público de turismo cultural. E Porto Alegre ainda recebeu um super encontro nacional de ópera no ano passado, que veio gente, você não faz ideia, mas veio gente de tudo que é lugar no Brasil, se hospedou aqui, se reuniu aqui, Porto Alegre virou uma vitrine. E esse negócio do Ópera em Formação que o Flávio estava falando é o seguinte, eu já escrevi sobre isso, é uma fábrica de cantores líricos. O Rio Grande do Sul virou uma fábrica de cantores líricos, né? Graças à Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, que eu acho importante aqui a gente mencionar, porque é vital, né? Isso é fundamental para que a coisa aconteça. E Porto Alegre e o Rio Grande do Sul viram... Todas essas óperas que o Flávio falou que são as mais famosas do mundo foram encenadas aqui, né? Então a gente teve a Flauta Mágica de Mozart, teve Turandot, teve Carmen, teve Suor Angélica, teve Pagliacci, teve La Bohème, teve Traviata, agora fizemos a estreia dessa ópera do Wagner Cunha, fizemos um resgate de uma ópera barroca misturada com balé, que foi incrível. E Pagliacci teve ainda o grupo Toll de Pelotas no palco, encenando. Quer dizer, é uma mistura de coisas, né? Dá pra dar mais um trechinho de uma dessas óperas famosas aí? Dá, deixa eu ver, de outro trechinho super famoso, do Pagliacci, né? O Pagliacci, que é essa história linda, de uma ópera verista, não é para minha vocalidade, é para um tenor, porque dentro das classificações vocais tem as vozes agudas, as vozes mais graves, enfim, mas todo mundo conhece o famoso Ridi Pagliaccio. Todo mundo conhece isso, né? Aquela cena que o palhaço que o palhaço chora e vai se maquiando, dizendo que tem que ir atuar para o público mesmo quando ele tá sofrendo e tá desesperado, enfim. É incrível isso, né? Tu canta ópera no chuveiro? Canto muito. E os vizinhos, hein? O que acham disso? Olha, os vizinhos, eu não tenho problema. Os meus vizinhos são os queridos. Eu moro num prédio super antigo também e que as paredes são bem grossas, então não tenho grandes problemas. Eu também não importuno, né? No horário ali do meio-dia às 2 e depois das 18 horas ali eu não canto mais. Tem como cantar ópera baixinho? Tem como estudo. Né? Tem como estudo. Se eu tô ali no meu piano em casa estudando coisas que eu vou cantar na sequência, eu não preciso cantar o tempo todo em voz plena, porque eu tô ali mais aprendendo a música do que colocando essa música em voz, como a gente diz, né? Que é já praticando com o instrumento inteiro. Mas dá. Como é que faz para decorar? Que é uma coisa que, nossa, são textos longos, complexos, em alemão, em italiano, em francês. Como é que decora isso, Flávio? Decora. A gente vai desenvolvendo estratégias de memorização, né? Eu sou uma pessoa eu como intérprete, como cantor, eu sou muito ligado no texto. Né? Eu costumo dizer que eu sou mais um ator que canta do que um cantor que atua. Eu adoro encenar coisas, né? Eu vou me guiando pelo texto, pelo desenvolvimento da história, da dramaturgia, e aí tu consegue daquela com história. Isso lembrar. Exatamente. E são meses de preparação, né? Porque um cantor, quando chega para a gente vai começar os ensaios de uma ópera X lá, que nós vamos fazer, tá? Sei lá, Cinderela de Rossini, que é uma ópera que está na nossa programação desse ano. Quando eu chego com o grupo todo de cantores, o maestro, com os colegas, enfim, eu já tenho que chegar sabendo o meu personagem de cor. Ou seja, eu já tenho que chegar com a música toda sabida, com a parte da interpretação vocal, né, como que eu executo essa música no meu instrumento já resolvida, para ir montarmos o espetáculo juntos. Então são meses e meses e meses de preparação prévia ao período dos ensaios. Então é uma vida de muito estudo, muito, muito, muito estudo. A ópera é elitista? Não, absolutamente não. A ópera não é elitista porque ela foi elitista durante muito tempo.
ela foi muito elitista, as pessoas iam ao teatro para verem e serem vistas, se arrumavam todas para ir ao teatro, botavam os homens smoking, suas casacas, as mulheres iam de longo, de joias, mas isso foi um período muito específico, que foi um período ali que durou do século XIX, início do século XX. Hoje em dia, gente, a gente vai de bermuda e camiseta no teatro. Claro que pode. Claro que pode. O teatro é um lugar público, é um lugar da sociedade. Esse lugar de que esses teatros históricos, né, eram muito suntuosos e muito luxuosos, eles são como prédios públicos, né? A gente entra num palácio do governo, a gente entra na biblioteca pública do estado, aqui em Porto Alegre. São arquiteturas condizentes com aquele período histórico, né? Mas a gente está vivendo em 2026, em que tudo isso já virou fundações públicas, enfim, e elas estão ao serviço do público. O público pode ir o mais confortável que quiser para o teatro, né? Porque é para o público que a gente trabalha, né? Não é para uma classe social. Ao contrário, os ingressos, gente, para um espetáculo de ópera custam menos, mas muito menos do que um ingresso para um show, do que um ingresso de cinema, né? Então, tem ingressos para absolutamente todos os bolsos, tem meia entrada para estudantes, para idosos. Os ingressos, às vezes, tem ingressos custando R$10. Ou seja, não tem desculpa para não pelo menos conhecer. Ir uma vez numa ópera para conhecer. Não tem desculpa. E outra coisa, tem muitos espetáculos com entrada franca, com entrada gratuita, né? Então, é só ficar ligado mesmo, porque não é algo elitista. Absolutamente não. Porque trata, a música e o teatro que a gente vê na ópera tratam de emoções humanas. E essas emoções humanas, elas são as mesmas desde que o homem é homem. E, Flávio, tu é um cara que conhece Puccini, conhece Mozart, conhece Verdi, conhece, sei lá, Wagner, conhece todos esses grandes compositores e tal, que, né, tem uma aura em torno deles. O que tu acha dessa onda da música sertaneja no Brasil? A gente vive um momento em que é isso que é o mais popular, talvez, né? Como é que tu vê isso? Todas as manifestações culturais são válidas e são e merecem seu destaque, seu público. Eu acho que existe uma questão a respeito da música sertaneja no Brasil hoje em dia, que é a música que os grandes meios de comunicação estão querendo que seja a música do momento, né? Assim como outros estilos já foram os estilos musicais da grande mídia, dos streamings, da grande badalação em cima, né? A gente já teve períodos em que isso acontecia com a MPB no Brasil, bons tempos. Depois Axé Music. Né? Depois teve Axé Music, depois foi o período do pagode. Lambada. Depois aí o sertanejo. E a gente tem só que fazer uma diferenciação entre o que é esse sertanejo comercial e o que é a música sertaneja do interior do Brasil, da nossa cultura do interior do país, né? Dos nossos sertanejos do interior, que isso é uma coisa que já existe há décadas, né? A gente tinha as duplas famosas, né? As Irmãs Galvão, Tunico e Tinoco, que isso é uma expressão cultural do nosso povo brasileiro, mega válida, né? Mas a gente tem que, às vezes, dissociar, né, um pouco do que eu estou vendo e consumindo porque eu realmente gosto ou porque é o que o algoritmo está me mostrando, o que os meios de comunicação de massa estão querendo que eu compre. Existe alta cultura? Não existe alta e baixa cultura. Tudo é cultura, porque cultura é uma expressão humana. O funk é uma expressão cultural dos nossos dias, o axé é uma expressão cultural, o sertanejo é uma expressão cultural, a ópera é uma expressão cultural, o teatro é uma expressão cultural, a música de concerto é uma instituição cultural.
Quer dizer, não dá para ter preconceito. Nenhum, com nada. Com nada. Para mim, existe arte que dialoga comigo e arte que não dialoga. Expressões culturais que eu consigo ter um diálogo para consumir, ou para lazer, ou para compreender mais sobre aquele universo, e tem outras que não falam nada para mim. O que tu escuta quando não ouve ópera? Um suspiro. Ele só escuta ópera. Não. Eu tento ouvir outras coisas, mas quando a gente trabalha com música... A gente não escuta nada. Na folga tu quer o silêncio. E eu acho que isso não é uma coisa só de quem trabalha ou com ópera, ou com música de concerto, ou com rock, enfim. Eu acho que o silêncio é muito importante. Porque como a gente está com a música o tempo todo, né? E a gente está tecnicamente com a música, né? Estudando, analisando, melhorando a sua performance, estudando os próximos compromissos, preparando o repertório de um concerto, de um show, enfim. O período de silêncio é muito importante. Então, eu preciso de períodos de silêncio total. Quem diria, né? Quem diria que alguém que vive da música precisa do silêncio? Eu preciso. Porque como eu vivo da música e eu dedico a minha vida à música, são 10, 12 horas por dia dedicadas a isso. Então, quando eu não estou trabalhando ou pela Cors, ou para aprendendo as minhas coisas como intérprete, para cantar, ou a ópera nova que eu tenho que dirigir, isso me toma muito tempo. Isso é o meu trabalho há 25 anos. Então, quando eu não estou trabalhando, eu preciso de silêncio. Ainda esse final de semana, eu estava na praia com a minha mãe, com a minha irmã, meu sobrinho, e a gente estava lá na praia ontem de manhã, e a minha irmã estava ouvindo assim, música e tal, e aí como música ambiente. E aí, quando ela saiu um pouco de perto, eu olhei para o meu sobrinho e disse assim, vamos baixar um pouquinho, ou até talvez desligar, porque música para mim não é ambiente, né? Eu acho que a música para mim é algo muito sagrado, muito importante para ela estar fazendo ambiente para alguma coisa. Música não é ambiente. Música é algo importante demais, grande demais para a gente relegar a trilha sonora. E como é que alguém sai lá de Bagé e vira um tenor que fez 65 papéis em 8 idiomas, tem 25 anos de carreira? Eu sei que é uma pergunta, eu não quero uma resposta longa, mas ao mesmo tempo eu acho que essa tua história também é uma inspiração para muita gente, né? Tu veio lá de uma família simples, do interior. Sim. Minha mãe professora do estado, meu pai pecuarista e empresário também. A minha mãe me colocou para estudar piano quando eu era pequeno. Eu acho que porque eu pedi. Aí não sei, tenho que perguntar para ela. E um dia eu estava em casa estudando piano e uma amiga da minha mãe, que também era cantora amadora, digamos, né? Ela também era professora, enfim. Mas ela tinha um grupo de cantores líricos em Bagé. É quase como se houvesse uma Cors na cidade. Que incrível, né? Bagé. Que produzia espetáculos líricos. E aí tu viu aquilo, te apaixonou e decidiu que era o que tu queria. Exatamente. A minha mãe me levou para assistir uma vez um espetáculo, né? E eu me lembro, era uma senhora que entrava cantando a área da Norma de Bellini e eu fiquei, quando ela começou a cantar, eu fiquei extasiado. E eu tô me recuperando desse impacto até hoje. E tu pensa que hoje vocês podem estar exercendo esse mesmo papel por onde vocês passam, né? Por isso, Ju, que a gente faz tanta questão de fazer circulação pelo interior. Muito legal mesmo. Porque para que novos Flávios, novas Julianas, enfim, possam sentir o que é ouvir uma voz lírica ao vivo, né? E conhecer. Porque eu acho que aí a gente volta na tua primeira pergunta, né? Que eu acho que a gente sempre tem medo do desconhecido. Então as pessoas têm que ter acesso, para daí elas vão decidir se aquele tipo de espetáculo conversa com ela ou não.
Flávio, a gente tá chegando no fim, já estamos em quase 50 minutos de bate-papo aí. Mas eu queria que tu deixasse um convite, assim, para as pessoas que quiserem acompanhar a Cors, apoiar a Cors, como é que faz? Então, nós somos juridicamente uma associação sem fins lucrativos, né? Então, nós temos algumas vias de como que a Cors sobrevive, né? Nós temos o projeto com a SEDAC, o Ópera e Formação, nós temos leis de incentivo à cultura aprovadas, que nós captamos recursos, né, de empresas e de pessoas que declaram imposto de renda como pessoa física, e nós temos os apoiadores da Cors, né, que são pessoas que adoram o trabalho que a gente está fazendo, que, como diz o nome, apoiam a Cors, pagando uma mensalidade, e aí essas pessoas têm direitos a estreias exclusivas, a lugares garantidos nos espetáculos, antes de abrir a venda, uma série de garantias lá e vantagens para ser apoiador da Cors. Todas essas questões estão no nosso site da companhia, né, que é o www.ciaoperars.com, que tem lá, seja um apoiador ou apoia aqui, e através das nossas redes sociais, né, que, se tu me permitires, o nosso arroba é @ciaoperars. No Instagram, no Facebook, e lá tem todas as informações da nossa temporada. Inclusive, eu quero fazer um convite aqui público. Claro, por favor. Nos dias agora 14 e 16 de junho, no Teatro Simões Lopes Neto, nós vamos fazer a segunda edição do Festival Triópera, que é uma grande celebração pelos 4 anos da Cors, em que nós teremos 45 cantores líricos cantando nesse espetáculo, que vão ser duetos, trios, quintetos, coros famosos de ópera com uma dramaturgia. E depois, dia 7 de julho, aí é algo que também é da Cors, que é a Terça Lírica, que é um outro projeto fantástico feito pelo Memorial do Judiciário Gaúcho, que aí eu vou cantar. Vai ser um espetáculo comemorativo aos meus 25 anos de carreira, que vai se chamar O Amor que Não Ousa Dizer o Nome. Que vai ser um espetáculo só de canções e áreas de ópera compostas por compositores, libretistas pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Que legal, Flávio. Que são conhecidíssimos no mundo todo, e já que a gente está no mês do orgulho, vamos valorizar esses grandes compositores. E o Terça Lírica, que tem ingressos gratuitos. Gratuitos, é só entrada chegar, franca. Né? Isso aí. Então tá. Muito obrigada, tá? É um prazer te receber. Parabéns pelo que você está fazendo, parabéns para a Cors, vida longa. E eu seguirei lá acompanhando os espetáculos, que eu adoro. Vai continuar, e aqui eu vou te entregar o teu presente. Finalmente vou ganhar o crachá, faz desde o ano passado que eu tô aqui para entregar para Ju o crachá dela de cooperadora da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Olha que legal. Deixa eu botar o crachá aqui então para finalizar. Quem sabe um dia eu não viro cantora. O pessoal me pergunta se eu sou bailarina, né? Porque eu sou Bublitz, né? Tem o balé Vera Bublitz, que é famoso. Sim. Eu fui conhecer a Vera não faz muito tempo. Eu disse, Vera, me ensina a dançar, porque eu não sei. Agora eu vou ter que aprender a cantar também, né? Bora. Obrigado, tá? Obrigado a ti, Beijo. querida. Um prazer. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, até mais.